La paix du Seigneur bien-aimé, A paz do Senhor, irmão em Cristo. la paix du Seigneur, frères et sœurs en Christ, Deus vos abençoe. que Dieu vous bénisse. Jesus Cristo é Deus. Jésus-Christ est Dieu, Jesus Cristo é Espírito Santo. Jésus-Christ c'est lui le Saint-Esprit. Vamos ler no livro do João, capítulo 14, On va lire au livre de Jean chapitre versículo 14, 16 até 17. versets 16 à 17. Estou a ler em nome de Jesus Cristo em português. Je suis en train de lire en portugais, au nom de Jésus-Christ. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fica para sempre convosco, o Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Mas vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Alléluia. La parole en français, on dit au nom de Jésus-Christ. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Parole du Seigneur. Amém. Amen. Escuta bem, meu irmão. Écoutez bien mes frères et sœurs. Há uma coisa que eu quero te mostrar, Il y a une chose que je veux vous montrer, e eu vou te perguntar. et moi je veux te poser la question. Que a quem Jesus está a referir essas palavras? À qui Jésus-Christ faisait référence de ces paroles? A quem Jesus está a dirigir essas palavras? À qui Jésus-Christ dirigeait ces paroles? A quem Jesus falava nesta palavra? À qui Jésus parlait ces paroles? Eu estou a te dizer, Moi je veux te dire, aqui Jesus dizia dele mesmo. ici Jésus parlait de lui-même. Quando Jesus disse Quand Jésus a dit que o Espírito de verdade que l'Esprit de la vérité que vai vir, qui viendra, que o mundo não pode receber, que le monde ne peut recevoir, porque o mundo não lhe conhece. parce qu'il ne le connaît point. Mas vocês, meus discípulos, Mais vous, mes disciples, vocês conhecem, vous le connaissez, porque ele habita convosco car il demeure avec vous e ele estará em vós. et il sera en vous. Meu irmão, Mon frère, minha irmã, ma soeur, a pergunta é essa. la question est celle-ci. Quem que habitava com os discípulos na altura? Qui demeurait avec le disciple à Na cette altura, époque? quem que morava com os discípulos? Dans cette époque, qui vivait avec ses Quem que disciples? estava próximo dos discípulos? Qui était près de ses disciples? Para além de Jesus Cristo, tinha mais outra pessoa? Est-ce qu'il y avait une autre personne à part Jésus-Christ? Não, Non, só Jesus Cristo. seulement Jésus-Christ. É por isso que ele lhes falou, C'est pour cela qu'il vocês dit, lhe conhecem. vous le connaissez. Esse é o Jesus que está lhes C'est dizendo. Jésus-Christ qui est en train de leur Vocês dire, lhe conhecem vous le connaissez, porque ele habita convosco parce que lui, il habite en vous. de dia e de noite. Du matin au soir, Ele está convosco. il est avec vous. Ele está convosco. Il est avec vous. Mas agora, Mais maintenant, quando ele vir desta vez, quand il viendra encore une fois, é para habitar em c'est vós. pour habiter à l'intérieur de vous. Porque vocês lhe Parce conhecem. que vous le connaissez. É só Jesus Cristo. C'est seulement Jésus-Christ. É ele que estava com seus discípulos. Et c'est seulement lui qui est É avec que ses disciples. andava com ele. C'est lui qui marche avec eux. E agora ele Et alors lui, vai vir de novo. il viendra encore une fois. Como consolador. Comme consolateur. Como consolador. Comme consolateur. Para que habite em nós. Pour qu'il habite à l'intérieur de nous. Para que habite em nós. Pour qu'il habite en nous. Consolador Le consolateur, está dentro de ti. il est à l'intérieur de ta O personne. consolador Le consolateur, está próximo de ti. il est tout près de Está a toi. procurar o lugar Il est en train de chercher para une que ele place entre. pour qu'il entre. O problema que você tem Le problème que tu as, é que a porta está ainda fechada. c'est que les portes sont encore fermées. Sabe por que a porta está fechada? Tu sais pourquoi les portes sont en train de Porque se você fermer? está separado. Parce que toi tu es en train de séparer. Quando uma pessoa separa, Quand une personne est en train de não séparer, tem como que ele pode unir. il n'y a pas moyen qu'il peut. Sabe qu'il qual é peut a unir. separação que você está a criar? Vous savez pas que la séparation que vous créez, Porque você está a meter o Deus de Pai, parce que vous mettez le Dieu le Père, Deus de Filho Dieu le Fils e Deus de Espírito Santo. et Dieu le Saint-Esprit. Não, 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 não. Non, non, non. É confusão. C'est une confusion. Todo três Le 3 dans la Trinité, é uma pessoa. c'est une personne. Jesus está a lhe dizer, Jésus-Christ est en train de leur dire, ele estava convosco, il était avec vous estará em vós. et il sera en vous. 1 de João, 1 Jean, capítulo 5, chapitre 5, versículo 20. verset 20. Está a dizer assim: La parole dit ceci en portugais. Sabemos também que o Filho de Deus já veio
e nos deu o entendimento para que conhecermos aquele que é verdadeiro. Amen. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. La parole en français, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parole du Seigneur. C'est bien clair. C'est vraiment très clair. Filho Le Fils é que nos faz entender. qui nous fait comprendre. Se você não tem filho, Si tu n'as pas le Fils, não tem como que você pode entender. et il n'y a pas moyen que vous puissiez comprendre. Escuta bem aqui no João como que ele disse. Écoute bien au livre de 1 Jean. O ce qu'il a dit. João, primeiro do João, Le livre de 1 no Jean, versículo, capítulo 5, versículo 20, está dizendo chapitre assim, 5, verset 20, il dit ceci, que este é que c'est lui, verdadeiro Deus le vrai Dieu, e a vida eterna. et la vie éternelle. Pela tua consideração, Pour ta considération, quantos Deus verdadeiros que você conhece? combien de dieux vous connaissez? Para além de Deus, criador do céu e a À terra. part le Dieu, le créateur des cieux et de la Qual é terre, mais Deus verdadeiro qui que est le você vrai Dieu conhece? que vous connaissez? Ah, se você conhece outro Deus, Si vous connaissez notre Dieu, é o Deus daquele lado. c'est un Dieu de l'autre côté. Mas o que nós sabemos, nós todos, C'est lui que nous connaissons que nous tous. existe verdadeiro Deus. Il existe un seul unique vrai Dieu. Esse verdadeiro Deus Ce vrai Dieu, é o criador do céu e c'est a le terra. créateur des cieux et de la Mas terre. aqui no João, Mais ici sur Jean, o João au livre de Jean, está a dizer ça dit ceci, que esse filho que ce fils lhe deu agora entendimento, les a donné lhe l'intelligence te fez entender pour le faire comprendre que em verdade onde que ele está, la vérité dont tu le sens. afinal é nesse filho que se chamou filho, Et dans cet homme que vous appelez afinal fils, esse filho, la fin c'est fils ele é que é o verdadeiro Deus qui est le vrai Dieu e a vida eterna. et la vie éternelle. Oh meu irmão, Oh mon se frère, ele é verdadeiro Deus, s'il est le vrai Dieu, se ele é verdadeiro s'il est le Deus, vrai Dieu, e você sabe que na tua vida só tem verdadeiro Deus, dans ta vie tu sais qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, criador do céu e a terra. créateur des cieux et de la terre. E esse aqui também é verdadeiro Et Deus. celui-ci est le vrai Então Dieu. é o mesmo C'est la même personne que te criou, qui t'a créé. querer ou não, Vouloir ou pas, ele é Deus. c'est lui qui est le vrai Dieu. Está escrito. Il est écrit. O que está escrito, Ce qui est écrit, está escrito. Está escrito. est écrit. Não tem como. Il n'y a pas d'autre Não tem alternative. como. Il n'y a pas d'autre Verdadeiro alternative. Deus Le vrai Dieu e a vida eterna. et la vie éternelle. Vou te mostrar mais. Je vais te montrer encore plus. Se ele é verdadeiro Deus, S'il est le vrai Dieu, ele é o Espírito. il est l'Esprit. E qual é mais o Espírito que ele vai rogar para vir conosco? Alors quel est l'Esprit qui va Vamos prier no pour João capítulo 14, venir? On va aller au livre de Jean 14. versículo... João capítulo 4, Jean chapitre 4, versículo 24. verset 24. João capítulo 4, Jean chapitre 4, versículo 24. verset 24. O que ele está dizendo? C'est quoi la parole qui dit ici? João capítulo 4, versículo 24, Jean chapitre 4, verset está a 24 dizer assim: dit ceci. Deus é Espírito. É necessário que os que adoram, adorem no Espírito e em verdade. En portugais, en français. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amém. Dieu est esprit. Aham. Et il faut que ceux qui l'adorent, Ah. l'adorent en esprit et en vérité. Aleluia. Amen. Está claro. C'est vrai clair. E ali a Bíblia está nos dizer, Là, la Bible est en train de nous dire, no primeiro de João, au livre de 1 está Jean, nos dizer il nous dit ceci, que este homem Jesus Cristo que cet homme Jésus-Christ, é verdadeiro Deus. c'est le vrai Dieu. E aqui no João, Ici au livre de Jean, capítulo 4, chapitre 4, versículo 24, verset 24, está nos il dizer nous dit que Deus que Dieu é Espírito. est esprit. Oh, não tem como. Il n'y a pas d'autre alternative. Não tem Il n'y como. a pas d'autre alternative. Deus é Espírito. Dieu est Se esprit. Jesus é chamado como Deus, Si Jésus-Christ est appelé comme Dieu, se eles chamaram que ele é Deus, si on le considère comme Dieu, e aqui está a dizer, aqui a Bíblia está a justificar que não, Deus é Espírito. ici la Bible justifie, Então justifie Jesus que Dieu est Cristo é esprit. Alors, Espírito. Jésus-Christ est esprit. Oh, está a se complicar. Tu es en train de te Jesus compliquer. Cristo é Espírito. Jésus-Christ est É por esprit. isso C'est pour cela está a sofrer. tu souffres. Está a sofrer Tu souffres porque ainda não conhece parce que tu ne connais pas a encore verdade. la vérité. Livro de João, Au livre de Jean, capítulo chapitre 8, 8, versículo 31 verset 31 a 32, à 32, o que ele está a dizer? la parole dit ceci.
Procura na tua Bíblia. Cherche dans ta Bible. Vai ouvir aqui Tu vas écouter que Jesus está dizendo. que Jésus-Christ est en train de dire. Escuta o que ele está dizendo. Écoutez ce qu'il est en train de dire. João capítulo 8, Jean chapitre 8, versículo 31 verset 31 a 32. à 32. O que Jesus está dizendo? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Jesus dizia aos judeus Jésus que disait havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, conhecereis, sereis meu discípulo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alléluia. Parole en français, on dit au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, ainsi la vérité vous affranchira. Tá aí o problema, tá aí o problema. C'est ça, là où il y a le Às problème. vezes o que tá te faltar você Deux fois, qu'est-ce qui manque dans é toi? falta de conhecimento, C'est le manque de connaissance, de conhecer a verdade. de connaître la vérité. Tá vendo? Tu vois, Jesus Jésus-Christ, é o hein, mesmo Deus. il est le même Dieu. Deus Dieu é Espírito. est esprit. Então o Espírito do Deus Alors l'esprit de Dieu vestiu o corpo, qui a revêti un corps, vestiu o corpo a revêti un e corps, veio aqui no mundo, il est venu ici sur terre. habitou conosco, Il a habité avec nous. habitou conosco Il a habité avec nous para nos mostrar pour nous montrer o caminho de salvação. le chemin du salut. Meu irmão, Mes frères, Deus, como ele é Espírito, comme Dieu est esprit, o Espírito l'esprit, não tem corpo, il n'a pas un corps. também não tem cor, Il n'a pas de couleur. como as pessoas pensam, Comme les gens le pensent. ou porque o Espírito Santo Oh, pour que le Saint-Esprit é fogo, est un feu ou luz. ou la lumière. Não, Non. o Espírito Santo L'Esprit Saint é Deus. est Dieu. Deus Dieu, não tem corpo. il n'a pas de corps. Deus Dieu, não tem il imagem. n'a pas d'image. Deus não tem cor. Dieu n'a pas de Eu couleur. quero te dizer uma Moi, coisa. je vais te dire une chose. Quando o Espírito Santo Quand l'Esprit Saint desceu do céu, descendu du ciel, quando João Batista quand Jean-Baptiste batizou Jesus, baptisait Jésus-Christ, a Bíblia está dizendo la Bible est en train de dire que o alléluia, Espírito Santo que l'Esprit Saint desceu est descendu numa forma d'une forme, de pomba. d'une colombe, Pomba. d'un colombe. Amém. Amen. De pomba. De colombe. Então, e ali onde que há problema? C'est là alors qu'il y a un problème. Forma de pomba. Então Une significa. forme de colombe. E aqui, Et ici, Jesus Jésus é o Espírito. est un esprit. Como ele é Espírito, Comme il est un esprit, como ele é Espírito, comme il est esprit, está dentro de ti. il est à l'intérieur de ta personne. Quando você precisa do Espírito Santo, Quand tu as besoin du Saint-Esprit, invoca o Jesus Cristo. invoque Jésus-Christ de Fala, Nazareth. oh Jesus! Dis, oh Jésus, Oh Jesus! oh Jésus, O Espírito Santo já está contigo. que ton esprit, que l'Esprit Saint est déjà. Quem avec que toi. chama o nome de Jesus Cristo? Qui invoque le nom de Jésus-Christ? Já chama o Espírito Santo. Déjà, il appelle l'Esprit Saint. Quando chama o nome do Deus Criador do céu e a Quand tu terra, appelles au nom de Dieu créateur de você ciel et de la já terre, chama o Espírito Santo. vous invoquez déjà le Quando Saint-Esprit. você fala do Espírito Santo, Quand tu parles du você Saint-Esprit, já chama Jesus ou chama Deus Criador. vous appelez déjà Jésus-Christ. Não Vous sei se appelez tá me le Dieu entendendo. créateur. Je ne sais pas si vous me Isso é comprenez. dos motivos C'est l'un des motifs que me fez qui fait para me acreditar pour que moi je puisse croire que este homem que cette âme é Deus. est Dieu. É Deus. Est Dieu. Creia nele. Crois en lui. Se você crê nele, Si vous croyez en lui, você vai ver vous allez voir muitas coisas beaucoup de choses vai acontecer na tua vida. vont arriver dans votre vie. Não separa. Ne séparez Ou pas. porque Deus Pai, Pour qu'il y ait un Dieu Deus le Père, Filho, il y a un Dieu le Deus Fils Espírito. et le Saint-Esprit. Não. Non. Os três Le 3 la Trinité, apresentam uma pessoa. représente une seule É personne. como você. C'est comme vous. Tem a cabeça, Vous avez la tête, tem troncos tu as le e le tem poitrine, et tu as le os pied, pés. E que formam uma pessoa. qui forme une personne. Mas é o corpo de uma pessoa. Mais c'est le corps de E Dieu. é assim também que Deus é. C'est comme ça aussi E é que Dieu assim que est. Deus é. Dieu sait pas. É assim que Jesus também é. E c'est comme ça E é que assim Jesus também que o Cristo é. Espírito Santo é. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Recebe a paz. Reçois la paix. Receba a paz. Reçois la paix. O caminho que estava fechado Le chemin qui était fermé, se abre. que ça s'ouvre. Entendimento que estava bloqueado L'intelligence qui se était bloquée, abre. que ça E a paz s'ouvre. do Senhor Jesus La Cristo paix du Seigneur esteja Jésus-Christ convosco para sempre. Amém. soit avec vous. Amen.